noite, está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje ela é especial. Nós vamos falar sobre a história de vida e morte de Higino João Pio. Ele que foi prefeito aqui de Balneário Camboriú. E o nosso convidado especial desta noite é o jornalista Robson Dias. Ele que é o produtor de um documentário chamado Verdade Revelada, de Higino Pio. E a gente vai contar um pouquinho sobre como foi feito esse trabalho que o Robson e a sua equipe produziram e também vamos falar um pouquinho sobre esse importante personagem que marca a história aqui da cidade. Robson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vitrine. Poxa, Mari, tudo bem? Muito obrigado aí. É uma satisfação estar dando essa entrevista para vocês da TV Câmara. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara também. É sempre uma grande satisfação falar sobre Higino João Pio, que foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú, uma pessoa que deixou uma marca importantíssima para a história do município, para a emancipação político-administrativa do município, mas que talvez, infelizmente, no decorrer do tempo foi um pouco esquecida, até mesmo pelo contexto da cidade. Então, já nesse contexto, por isso que surgiu a ideia de produzir um documentário sobre ele? Exatamente. Eu estava muito eufórico sobre um edital, o segundo edital da Lei de Incentivo à Cultura, aqui promovido pela Prefeitura de Balneário Camboriú, querendo ter uma boa ideia para apresentar para esse edital. É um edital que, de certa forma, patrocina pessoas que tenham boas intenções na área cultural, audiovisual, cinema, para a nossa cidade. E peguei o gancho em 2015, sobre a morte de Higino Pio, que tinha sido retratada através de um selo dos Correios, falando sobre o cinquentenário de morte dele. E aí lembrei, poxa, isso daqui é um marco na história. Higino Pio, inclusive, é nome de rua em Balneário Camboriú, é nome de praça em Balneário Camboriú, e eu acho que merece, inclusive por conta da família dele ainda estar muito bem estabelecida na cidade, merece ter sua história contada através do cinema. Bom, você de casa está acompanhando o Vitrine hoje ao ar livre, por isso que a gente está assim, um pouco com o cabelo assim bagunçado, o Robson também, mas a gente vai levando o programa, Robson. Me avisa. Quantas pessoas atuaram nesse documentário? Então, Mari, foram 5 pessoas trabalhando diretamente nesse documentário, 2 cinegrafistas, um editor, uma produtora, eu também, Aliás, nós tivemos acompanhamento de outros profissionais também, mas diretamente foram 5 pessoas que se empenharam bastante e que fizeram toda uma pesquisa jornalística sobre a história de vida e morte de Higino João Pio e que traçou um paralelo sobre uma discussão muito profunda que aconteceu em todo o Brasil, naquele ano da produção do documentário, sobre a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade ela foi instituída pelo governo federal e posteriormente foi disseminada através de comissões estadual da verdade. Aqui em Santa Catarina, a Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, que também foi um preso político e que foi abordado aí tudo que aconteceu naquele período tenebroso em todo o Brasil e que em Santa Catarina não foi diferente. E no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais dessa polêmica aí, já que foi então comprovado que Higino João Pio não cometeu suicídio e sim foi morto no período da ditadura militar. Robson, a gente falando um pouquinho desse trabalho, desse documentário, a gente sabe que precisou ser feito uma pesquisa, um trabalho de pesquisa que durou quanto tempo aí? Olha, esse trabalho de pesquisa durou mais ou menos um ano. Eu sempre digo que nós temos que cumprir a burocracia, edital, mas se fosse realmente fazer um trabalho muito mais rico até em informações e que nós pudéssemos detalhar todas essas informações, entrevistar personagens que porventura geograficamente estão mais distantes, se nós tivéssemos condições para isso, daria um documentário, uma pesquisa aliás de muito mais de um ano, uma pesquisa de no mínimo 3 anos, mas nós fizemos uma pesquisa bem apurada no eixo Balneário Camboriú-Florianópolis de um ano. Eu fiquei me dividindo entre Balneário Camboriú e Florianópolis porque a Comissão Estadual da Verdade se concentrava na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na capital do estado. Então foi um trabalho de mais ou menos um ano. Isso, perfeitamente. E esse trabalho é resultado, então, da Lei de Incentivo à Cultura, é isso? Exato, Lei de Incentivo à Cultura do município de Balneário Camboriú. Nós temos ela há muito pouco tempo, mas que tem revelado aí bons profissionais na área de música, na área de cinema, na área de artes plásticas, enfim, artes visuais, fotografia. E é uma lei que eu recomendo que as pessoas pesquisem e busquem se informar cada vez mais e participar. Com certeza. E para quem está em casa acompanhando o Vitrine, já está vendo um pouco das imagens do documentário produzido por você e sua equipe. E também, a gente sabe que ele conta com muitos depoimentos, ou seja, teve muito trabalho em contatar essas pessoas para que elas pudessem fazer parte e dar esses depoimentos? Olha, de certa forma, Balneário Camboriú tem um privilégio, É uma cidade muito rica de cultura, uma cidade multicultural, muito rica de informações, mas que tem seu processo histórico cultural de formação também, histórico cultural político da cidade.
mas todas essas pessoas se concentram praticamente no mesmo lugar, né? Uma cidade muito bonita, muito rica, mas muito pequena. Então todas essas pessoas, aliás, nem todas, mas quase todas, se dispuseram a falar sobre a vida e esse período trágico aí da família Pio em Balneário Camboriú. Um documentário rico de informações, com participação do seu Ademar Silva, seu Álvaro Silva, seu Chedid, historiador da cidade. Sim, o professor Isaac Correia, né, que é um baita do historiador, uma pessoa que vive em Balneário Camboriú, é nativo dessa terra, se dedica à pesquisa praticamente desde o começo da juventude. Então é um documentário que vale a pena assistir para que as pessoas reconheçam que conteúdo rico, histórico e cultural que tem em Balneário Camboriú. E para você que está em casa, então vale a pena conferir esse documentário que tem quase 1 hora. E no segundo bloco, o Vitrine vai te contar um pouquinho mais sobre esse personagem que marca a história aqui da cidade. A gente já volta, até já! Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Volta com o programa Vitrine e hoje recebemos o jornalista Robson Dias, ele que é o responsável pelo documentário produzido sobre a história de vida e morte de Higino João Pio, Verdade Revelada. E no primeiro bloco você já acompanhou um pouquinho de como foi a produção desse trabalho. E agora vamos falar então sobre esse personagem, né, Robson? Porque a gente sabe que há muita polêmica em torno da história de vida e também de morte dele, não é mesmo? Exatamente. Higino João Pio foi um homem empreendedor, nascido aqui na Mata de Camboriú, né, uma das praias agrestes de Balneário Camboriú, que hoje tem o nome de Estaleirinho. Na época pertencia a Itapema, então Higino João Pio é uma pessoa nascida em Itapema, na verdade, mas que naquele período, exatamente por ausência de emancipação política administrativa e esses marcos limítrofes aí, ele nasceu em Itapema, mas era uma pessoa que se dedicou e viveu muito Balneário Camboriú. Era um sujeito que se dedicou à atividade empresarial desde muito cedo, apesar de não ser uma pessoa academicamente preparada, não era uma pessoa estudada, né, letrada, mas uma pessoa muito célere de raciocínio. Conhecido também como o pai dos pobres, né? Isso, como o pai dos pobres, exatamente. Porque Higino João Pio, apesar de ser um grande empreendedor e uma pessoa que fez riqueza
com muito trabalho, mas de certa forma num laço de tempo muito curto. Assim que ele teve a oportunidade, como homem público, como homem político, ele se dedicou a ajudar a população pobre de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú hoje é um marco de riqueza, é um marco de luxo, de beleza, mas naquele período ainda assim existiam muitas famílias carentes, muitas famílias pobres de verdade e que necessitavam da administração pública para poder balizar um pouco de dignidade na vida delas. E o tempo dele, né, em que ele foi prefeito, foi curto, né? Foi muito curto. Higino Pio, ele teve um curto espaço de tempo, ele não conseguiu completar um mandato na época, né? E morreu novo também, morreu novo, né? Morreu com menos de 50 anos. Foi uma pessoa que foi pega de surpresa. A história real foi a seguinte, o traço da história... Já que tem muita polêmica exatamente, sobre a morte conta dele, o seguinte, o Higino Pio estava na prefeitura de Balneário Camboriú no período militar, isso em 1969. Ele foi abordado por 2 agentes da Polícia Federal, chegaram num camburão preto, né? Numa grande caminhonete preta, e nisso pediram para que ele o acompanhasse até a Escola de Aprendizes Marinheiros em Florianópolis, porque ele precisava dar algumas informações. Na verdade, foram presos naquele momento não só ele, como mais outros 2 assessores dele. Porém, ele continuou preso, os outros 2 assessores foram liberados logo na sequência de depoimentos, passaram apenas uma noite lá na Escola de Aprendizes Marinheiros, no perímetro ali da carceragem da escola, e Higino Pio continuou. Ele ficou, se eu não me engano, por 11 dias, né, foram 11 dias que ele ficou preso, e nesse período o que aponta a Comissão Estadual da Verdade, Paulo Stuart Wright, é que ele foi possivelmente torturado ou sofreu uma parada cardíaca ou, quem sabe, por um estrangulamento, alguma coisa nesse sentido. Ele teve um baque de coração muito forte e dizem que ele inclusive era cardíaco e acabou falecendo. E depois configuraram todo um cenário de morte praticado através de suicídio que não corresponde aos fatos da verdade que foi revelado. Que bom, né, que foi revelado, claro, né, isso há pouco tempo, e a gente sabe a importância que esse personagem tem aqui para a cidade, né? Claro, com toda certeza, Mari. É importante dizer o seguinte, a história em si, ela foi, na verdade, reconhecida pelas autoridades competentes através da Comissão Estadual da Verdade. Na década de 90 também, uma comissão feita pela própria Assembleia Legislativa de Santa Catarina já tinha dado uma moção à família, reconhecido de certa forma que existia ali um erro grave em não reconhecer que esse prefeito não se matou, né, porque o que se falava na época é que ele tinha se matado porque ele tinha sido pego numa fraude administrativa. E ele se matou de vergonha da população de Balneário Camboriú. E isso não aconteceu. Higino Pio, na verdade, ele foi pego por esses policiais federais, foi levado para o cárcere para ser interrogado e que tem um apontamento muito forte também de que existiu uma rixa política e que ele acabou indo gratuitamente responder por algo que ele não cometeu. Então está aí algumas das explicações que estão compostas neste documentário produzido então pelo jornalista Robson Dias, que você de casa então vai ter a oportunidade de assistir através de onde, Robson? Claro, com certeza. Por ser um projeto público, naturalmente, né, esse projeto está disponível através do YouTube, www.youtube.com. Você busca lá, Higino Pio Verdade Revelada, bota lá no campo e você vai se dar de cara ali com o material à sua disposição, assista. Eu sou suspeito a dizer porque fui eu que produzi, mas eu creio que é um material que possa esclarecer muito sobre a história de formação política de Balneário Camboriú. Ele também teve um caráter social, né? Claro, com certeza. Os projetos da Lei de Incentivo à Cultura, eles trazem no seu bojo uma contrapartida social, que esses projetos que são executados pela LIC, eles devem ser apresentados para as escolas do município, eles devem ter uma contrapartida social sempre. O documentário Higino Pio Verdade Revelada, ele foi apresentado para quase 10 escolas, entre escolas municipais, escolas do governo do estado, e a gente precisa, de fato, capacitar o histórico e a cultura das pessoas dessa cidade. Com certeza. Quem ficou interessado em conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, também como hoje documentarista, fique à vontade, deixa algum contato. Claro, hoje é fácil, né? Hoje basta ir no Facebook, né? Bota lá Robson Dias, que acredito que para o povo de Balneário Camboriú vai aparecer rapidinho, né? Porque o Facebook é sincronizado, né? Então, só botar Robson Dias, estou à disposição para conversar, para falar sobre documentarismo. Eu sempre acho isso uma oportunidade muito bacana. Robson, a gente agradece a tua participação aqui no programa Vitrine. Se precisar da gente, também estamos à disposição. Muito obrigada pela entrevista e sucesso. Poxa, Maria, eu que agradeço. Muito obrigado a você, ao Gerson, cinegrafista aí da TV Câmara. Um abraço para os profissionais da TV Câmara, que eu tenho grande satisfação de tê-los também como amigo. Um abraço para as pessoas que estão
nos assistindo e nos vemos em outras oportunidades. Tá bom, então, muito obrigada. E o Vitrine de hoje, então, fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.